informação de qualidade que liberta as pessoas. Por quê? Porque tem os escravos econômicos, eu bato nisso todas as lives. O que são os escravos econômicos? Essas pessoas que não conseguem sair das dívidas, eternamente nas dívidas, não é verdade? Fica sempre. Você conhece alguém que é assim? Não consegue se libertar. Não adianta, se eu pagar a dívida daquela pessoa, a pessoa daqui a algum tempo ela vai estar endividada novamente, sabe? Porque não é uma questão somente de patrimônio, não. É uma questão, às vezes, de postura na vida, sabe? Olha, vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho uma pessoa que trabalha num edifício que eu tenho um imóvel, sabe? É um porteiro, e eu fico muito surpreso com ele, porque ele é um cara humilde, ele é um porteiro, e eu vejo que ele é um cara diferenciado, sabe? Assim, ele pô, tá sempre bem arrumado, ele tá sempre com um carro legal, ele tem um carro mais legal que o meu, cara, que ele tem aquele Hyundai iX35, pô, é um carro legal, mora bem numa casa própria, ou seja, aquela pessoa que sabe administrar o seu patrimônio, né? Por outro lado, eu conheço, tinha um cara que era amigo meu aqui, que ele trabalhava na Câmara dos Deputados, sabe, era assessor de um deputado, ganhava bem, bem mesmo. Tinha uma época que ele ganhava mais que a minha mãe, e minha mãe era a pessoa quem sustentava a casa naquele momento da nossa família, tá? E ele morava numa kitnet de subsolo, amigo, nem janela não tinha para a rua, né? Então você veja que é muito mais essa situação. E aí eu tendo essa curiosidade, saber o que, que acontece, eu peguei um dos relatórios lá do Serasa, eles soltam os relatórios de endividamento, né? Então eu peguei um relatório daquele para dar uma estudada. O que, que a gente vê assim? Os motivos que levam as pessoas ao endividamento. De modo geral, é o primeiro lá que leva é o desemprego, né? O desemprego, a pessoa ficou desempregada, a gente sabe que não tem o que fazer mesmo, a coisa fica difícil, acaba que atrasa a vida financeira todinha. Mas como é que a pessoa se protege contra isso? Fazendo uma reserva de emergência, né, amigo? Eu não sou nenhum especialista em finanças, mas a gente sabe que a pessoa tem que ter uma reserva de emergência. Quanto maior a sua reserva de emergência, melhor para você. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que você deve ter disponível aí, que você vai juntando com o tempo, disponível, porque se a casa acontecer qualquer problema, você ficar desempregado, você sofrer um acidente, qualquer coisa que seja, você tem esse dinheirinho aí. E quanto maior o número de meses que essa reserva de emergência for capaz de te sustentar, melhor vai ser sua vida. Sabe que você pode testar outras coisas. Às vezes você está num emprego aí que você não está muito feliz, você pode tentar aí, sei lá, vou empreender, vou abrir algum comércio. Então você tem um tempo para se manter, né? Porque tem gente que no final do mês aí já está entrando no cartão de crédito, está rolando dívida e acontece qualquer emergência aí, é uma pessoa doente, é um problema em casa, é uma reforma que tem que fazer de emergência, é um cano que estourou, é uma doença, amigo. Aí pronto, a pessoa já vai cair nas dívidas e depois não consegue sair das dívidas, né? Então pensa nisso aí, uma reserva de emergência é uma coisa bem legal. Quem sabe você consegue empreender aí um tempinho, fazer algum bico aí, que você consiga aí fazer uma reserva de emergência, tá? E olha só, vou dar mais uma dica para vocês de uma coisa que melhora muito a minha vida. Melhorou muito e continua melhorando. São os cursos online, tá certo? Tem uma plataforma que se chama Udemy. Udemy é das maiores plataformas do mundo. E os cursos são muito baratos lá, tá? São muito baratos mesmo. Os cursos custam na casa de R$ 50. É muito difícil você comprar algum curso de R$ 50, hoje em dia um curso de qualidade. E tem uns cursos muito bons lá, tá? Eu queria saber mais, estudar mais sobre inteligência artificial, comprei um curso de inteligência artificial. Se você não sabe o que é, amigo, tá na hora de saber o que é, tá bom? Porque eu também estava assim, meio leigo, agora já estou bem espertinho no negócio. Mas então você deve saber, deve dar uma olhada, e a Udemy oferece muito curso por um preço irrisório, tá certo? Eu sei também que é irrisório por quê? Porque eu coloco, já coloquei, tinha época que eu colocava os meus cursos para vender lá. Então eles acabam que ficam vendendo os cursos por uns valores insignificantes. Então não vale a pena para a pessoa que produz. No meu caso, tem muita gente que se dá bem lá com aquela plataforma, cada um trabalha com um jeito, né? Então é isso daí, vale muito a pena. Às vezes você compra um curso, amigo, de R$ 50, que pode mudar a sua vida. Você pode aprender uma coisa nova, uma profissão nova com um curso desse, certo? Uma informação que vai te dar uma sacada.
Então, isso é muito legal, tá bom? Então, vamos lá, passando esses momentos iniciais aqui. Com a graça de Deus, estamos aqui novamente. E eu estou bem, graças a Deus. Sofri um acidentezinho, né? Olha só o estrago aqui que fez aqui no meu braço. Olha só aquele acidente que eu bati na porta aqui. Arranquei um pedaço do meu couro, amigo. Tá fazendo falta esse pedacinho aqui, né? Mas é assim mesmo. Tá tudo certinho. A França aí, boa noite, Franci. Seguro prestamista, posso cancelar e restituir o valor pago? A resposta é sim, amigo, você pode sim. Mas veja bem, vamos fazer alguma reflexão aqui para você não ser pego de surpresa, tá? Veja só, você o que é um seguro prestamista? Vamos começar do começo para saber o que é. O que é um seguro prestamista? É um seguro que o banco te oferece quando você vai fazer algum negócio bancário. Por exemplo, ele vai te emprestar algum dinheiro, ele vai fazer aí um consignado com você, aí ele te oferece, olha, Ricardo, você quer pagar um seguro prestamista? Então, às vezes, se for um bom negócio para você, você pode pagar esse seguro prestamista, tá? Então, veja só, primeira coisa, o banco ele não pode condicionar a venda do seu seguro à venda do seu negócio, fazer um negócio com você, fazer aquele consignado que você quer, abrir uma conta, te dar um crédito, se você não fizer um prestamista. Ou seja, ele não pode condicionar a concessão do crédito com o seguro prestamista, porque isso é venda casada, é crime pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitos bancos faziam isso sim, inclusive eu já fiz isso, eu já caí nisso, porque o banco me ofereceu lá um cheque especial, mas eu tinha que fazer um seguro mixaria, eu acabei que naquele momento eu avaliei que seria uma boa para o meu rate bancário, porque eu ia ter um crédito à minha disposição, né? Mas isso é ilegal, isso atenta contra o Código de Defesa do Consumidor. Mas o banco colocando à sua disposição você fazer aí esse prestamista, você tem que analisar se vai ser um bom negócio ou um mau negócio para você, tá? Então, como é que você analisa isso? Sabendo o que está sendo segurado. Quando você faz o seguro, você tem que receber uma apólice do seguro. Então, vamos supor, você fez o seguro prestamista lá. Então, um empréstimo, né? E o banco ofereceu um seguro prestamista para você, que em caso da sua morte, quita o empréstimo. Pode ser uma boa? Pode ser uma boa para você. Então, você tem que ver se vale a pena, se o valor segurado está legal, se você tem condição de pagar aquilo dali, tá certo? Então, você pode pegar isso daí e fazer esse seguro. Lembrando que você tem que receber a apólice do seguro para saber o que está sendo segurado, porque às vezes ele oferece uma coisa, fala um monte de coisa, mas na apólice não está escrito isso. Seguro vale o que está escrito, tá? Então tá, você fez o seguro prestamista e você depois se arrependeu. Você pode receber esse dinheiro de volta? A resposta é sim, tá certo? Então avalie se vale a pena você receber isso, tá? Mas então você também tem que ver o seguinte: você, quando faz o seguro prestamista, você fez por um período grande, vamos supor aí 10 anos, é um financiamento de um imóvel e tem 10 anos para você pagar, tá? Então você já pagou uma parte. Essa parte que você já pagou, você não consegue reaver, tá certo? Você consegue reaver a parte daqui para frente, tá certo? Então você pode pedir para o banco, ele vai cancelar lá o seu seguro e vai devolver o seu dinheiro sim, tá certo? E tem outra situação também. Tem gente que às vezes pediu um dinheiro para o banco e depois ele foi lá e viu que ele poderia quitar aquela dívida lá com antecedência. Então, se você quitou, você tem direito a receber todo aquele prazo que você quitou antecipadamente, o seguro prestamista. Por quê? Porque você já quitou, não tem risco nenhum, tá certo? Então, pense um pouco antes de requerer a devolução do seu seguro prestamista. Avalie se vale a pena, se você não fez um bom negócio. Às vezes foi um bom negócio, tá? Porque tem muita gente aqui na internet que fica falando como se ele fosse o pior negócio do mundo. Pode não ser o pior negócio do mundo, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Reflexionalidade. Boa noite, amigo. Como eu faço para atualizar os meus dados no Concentre? Amigo, eu não sei o que é esse Concentre, tá certo? Me dá uma dica aí, me diz o que é esse Concentre aí. Se tiver um link, manda aí para mim
para a gente dar uma olhada aí. Eu não sei o que é esse Concentre, tá bom? Vou até anotar aqui para pesquisar isso daí. Será que é um novo banco de dados? Porque agora tem um monte de base de dados aí nova, né? Então a gente está estudando isso aí tudo para saber. Tem aquela grande agora, eu esqueci o nome agora, que é formado pelos 5 maiores bancos do Brasil, né? Então ali é bem interessante. Eu não consigo acessar aquilo lá, porque quando eu vou lá, ele pede aquele reconhecimento facial, coloco lá minha cara, nisso ele já tirou foto, já pediu meus documentos, já mandei tudo, mas eu não consigo acessar, né? Então a gente tem que ver isso daí direitinho. Vamos lá, Jussi Maria Souza. Boa noite, doutor. Paguei dívidas com desconto no cadastro positivo do Serasa. Com cadastro positivo. Peraí, vamos lá, começando de novo. Boa noite, doutor. Paguei dívidas com desconto. E no cadastro positivo do Serasa consta a dívida paga com desconto. Porém, o valor original está aparecendo como não paga. Só aparece o valor do acordo que paguei. Não, só aparece. Não entendi sua pergunta, não, tá bom, ô Jucimara? Boa noite, doutor. Paguei a dívida com desconto. E no cadastro positivo do Serasa consta a dívida paga descontos, porém com desconto. Não entendi, tá bom, Lucimara? Desculpa, reformula sua pergunta aí pra gente. E vamos lá. Já respondi uma sua, tá bom, Franci Crochê? Respondi a da Franci, vamos lá. Não respondi não, Franci, vou responder você, tá? Então, dei entrada no gov.br, valores esquecidos, e o banco só pagou os valores pequenos. O maior valor fica no só adiando. Olha, a primeira coisa que eu tenho, vamos lá de novo aqui, vou reler de novo para o pessoal entender. Dei entrada no Gov, valores esquecidos. O banco só pagou os valores pequenos. O valor maior fica só adiando, tá? O que a França está perguntando? Olha, eu já fiz um vídeo aqui no canal, existem 3 lugares que você pode requerer o seu dinheiro esquecido nos bancos, tá certo? São 3, não é só aquele do Banco Central, não, tá certo? Tem um fundo e tem o FGC e tem aquele do Banco Central. A Francis foi lá, olhou e viu que tem valores lá à disposição dela. E ela pediu e o banco só pagou o valor pequeno, tá certo? Maiores ficam enrolando. Depois diz pra gente aí, Francis, quanto é que saiu de dinheiro lá pra gente saber, porque a pessoa acha que só tem mixaria, né? Mas às vezes não tem, né? E veja só, se eles não te pagarem, primeira coisa, você pode reclamar, França. Primeira coisa sempre é reclamar. Reclame sempre no consumidor.gov.br. Abra lá uma reclamação, que isso daí o banco já vai começar a se mexer, tá certo? E depois, se ele não te devolver o seu dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai reclamar no Banco Central, se for aquele cadastro do Banco Central, tá? Reclama lá, porque às vezes o Banco Central toma alguma providência. E se ninguém tomar nenhuma providência, o que você vai fazer? Você vai entrar com uma ação judicial. Você pode entrar com um processo sem advogado, sem gastar nada no juizado de pequenas causas, tá? Mas o mais importante, primeiro, é você ver se tem dinheiro lá, tem milhões lá à disposição das pessoas e as pessoas não sabem, tá? Aquele fundo 157 está lá há décadas e o dinheiro está sendo recebe rendimento, às vezes o bichinho está grande, né? E tem gente que não sabe. Então, deve dar uma olhada nisso daí e depois tomar essas providências que eu falei. Para você que está assistindo aqui, essa corte aqui, eu vou deixar bem aqui um vídeo onde eu explico aqui para você todos os detalhes, como você vai consultar esses 3 bancos de dados lá para saber se tem dinheiro esquecido, tá bom? Isso é muito importante para você. E para você que está assistindo aqui a live, eu vou deixar aqui embaixo aqui para você esse link desse vídeo que eu mostro os 3 lugares para você buscar o seu dinheiro. Às vezes tem um dinheirinho bom que você não contava, às vezes tem um dinheirinho aí do papai e da mamãe que deixou aí, você nem sabia, né? E vamos lá. Will Silva, boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Will? Como os bancos e empresas de cobrança fazem para ver se vale a pena ou não entrar na justiça contra o devedor? Ele sabe quanto ganhamos de salário?
Olha só, isso daí é bem legal. As empresas de crédito, elas fazem uma avaliação para saber se vale a pena ou não entrar com uma ação judicial contra o devedor. Como é que eles sabem disso? Veja só, existe hoje em dia empresas especializadas em emitir esse relatório aí, que vai mostrar se você tem algum patrimônio, tá certo? Então, eles veem primeiramente, você pode ter imóvel, né? Imóvel é muito simples de você encontrar o imóvel, porque o imóvel está registrado lá no cartório, então eles podem fazer uma busca no cartório. Eles sabem qual é a média que você ganha pelo seu cadastro positivo, tá certo? Então eles conseguem isso daí, eles conseguem inclusive saber uma renda presumida, tá? Eles têm essa manha de saber uma renda presumida, que eles levam diversos fatores em consideração, inclusive o lugar onde você mora. Eles sabem que lá naquele setor que você mora, a média salarial é X. Então, se você mora num lugar bacana e diz para eles que não tem dinheiro, eles procuram e acham o seu dinheiro, tá certo? E existem empresas especializadas para buscar esse dinheiro. Elas dão uma nota, como se fosse um score, só que um score para mostrar a probabilidade que tem de ser uma execução bem sucedida. Uma empresa que faz isso é aquele JustFi, tá certo? Vende muito serviço para advogado. Eles localizam bem de devedores. Não é difícil você encontrar empresa que faz isso daí. Você pode dar uma olhadinha e, inclusive, você pode pagar para puxar um relatório seu para saber o que sai, né? Tá bom? Então, isso aí é bem legal para você. Então, vamos lá. Dívida protestada atrapalha para fazer financiamento. É a Sofia Cordeiro. Sofia, atrapalha e atrapalha muito, tá certo? Atrapalha muito porque todo mundo hoje em dia consegue ver se tem algum protesto contra você, tá certo? Por quê? Porque o protesto hoje em dia ele se tornou uma forma de cobrança das mais comuns, tá? Por quê? Porque antigamente o protesto não tinha muito uso, porque a pessoa que mandava protestar, que ia lá procurar o cartório, ela tinha que pagar as custas do protesto, e hoje mudou. Quem paga as custas do protesto é o devedor. Então, para aquele credor que quer fazer valer o direito dele, está muito fácil para protestar. Ele simplesmente procura o cartório, dá entrada na documentação e o cartório vai te protestar. E depois ele vai receber o dinheiro de você que estava devendo, tá? Aí, as empresas que estão procurando lá, que quer levantar a ficha do devedor, ele vai ver se tem um protesto. E como é que eles veem isso? Protesto sai até no Serasa, tá certo? É um dos pontos que é levado em consideração para fazer o seu score de crédito, tá certo? Os protestos, tá certo? São as pendências. Isso sai em tudo quanto é lugar. Quem é membro aqui do canal, ele consegue pegar um relatório que eu ensino a pegar, é um relatório muito utilizado pelas empresas de crédito, pelas grandes empresas, que levanta toda a sua situação e lá sai o protesto, tá certo? Então, sai o protesto e sai também processo judicial nível nacional. Isso é muito legal para as empresas, porque eles já, às vezes a pessoa tem um processo em outro estado, então isso daí eles não ficam sabendo se eles não fizerem uma busca nacional. Então, Sofia, atrapalha e atrapalha muito o protesto, tá bom? Então fica ligado nisso daí. Pessoal, agora eu vou responder aqui uma dúvida aqui muito comum que veio lá do Instagram. Se você me segue no Instagram, é muito legal. Lá a gente tem liberdade também de fazer uns videozinhos curtos respondendo as dúvidas muito comuns. O pessoal perguntou muito lá o seguinte: doutor, qual é a diferença de score para rate bancário? Então, eu vou explicar isso para você, tá certo? Veja só. O score bancário é uma avaliação feita pelas empresas de crédito, o score, né, o score de crédito, é uma avaliação feita pelas empresas aí, pelos birôs de crédito, por exemplo, SPC, Serasa, Boa Vista, para avaliar a probabilidade que você tem de pagar uma dívida, tá certo? Então eles dizem, olha, dentro desse grupo aqui, as pessoas que pertencem a esse grupo, eles têm aí 90% de probabilidade de pagar a dívida. Então ele trabalha com uma probabilidade. E ele leva o que em consideração? Tem gente que acha que o score bancário, o score de crédito, ele é assim aleatório, tá? Mas não é, ele leva 4 pontos em consideração. Primeiro deles, qual é? São as dívidas e pendências, tá certo?
Segundo ponto, qual é? As pesquisas no seu CPF. Pesquisa no seu CPF é uma coisa que é absurdo. Veja só, cada vez que seu CPF é consultado, por exemplo, no Serasa, dependendo de quem consultou, o seu score de crédito cai. Veja que absurdo. Às vezes você nem quer nem comprar daquela empresa e eles vão derrubar o seu score de crédito. Mas o Serasa ele vende um plano que resolve o seu problema. Você pode bloquear a consulta. Veja só, ele cria a dificuldade e vende a facilidade. Mas você aqui tem informação de qualidade. Então você tem que saber que você pode pedir para excluir essa lista de pesquisa, tá certo? O dado é seu, você consulta essa lista gratuitamente e você pode pedir a exclusão dessa lista de pesquisa, tá certo? E o terceiro ponto que é considerado no score de crédito é o quê? É seu relacionamento com o crédito, tá bom? Veja só, tem gente que não consegue se relacionar bem com o crédito, não paga na data certa, fica devendo, não tem pontualidade, então acaba que entra também no rotativo do cartão de crédito, entra no rotativo do banco, pega empréstimo bancário, tudo isso sai naquele relatório master do Serasa, que eu já mostrei para você, um relatório que mostra todos os seus dados que tem lá no Serasa, tá bom? Então, isso daí é um ponto que você tem que dar muito valor. E o quarto ponto é o que é a evolução patrimonial. Se o seu patrimônio está crescendo, se você está indo bem, as garantias que você tem, a renda presumida, tá? Como é que eles veem a renda presumida? Pelo cadastro positivo. Se você todo mês gasta R$ 2.000 lá no seu cartão de crédito, então já podem presumir que pelo menos R$ 2.000 você ganha. Por isso, você que quer ter aí um bom score de crédito, você tem que dar muita atenção a isso, tá certo? Então, o seu cadastro positivo é fundamental, porque a partir dele eles conseguem montar o seu perfil de crédito, o seu perfil de gasto, quanto que é que você gasta, sua renda presumida, tá? Então, esses 4 pontos formam aí seu score de crédito. Por outro lado, tem o quê? Tem seu rate bancário. O que é o rate bancário? É uma avaliação também, tá certo? O rate aí, ele avalia diversas coisas. Tem o rate bancário, ele avalia o quê? Primeiro, ele consulta o Serasa. Então, se você quer ter um bom rate bancário, você tem que ter um Serasa legal, você tem que dar uma atenção ao seu Serasa, inclusive seu cadastro positivo. Tem gente que fala, não, ele não consulta Serasa, você vai ter um rate bom, inclusive dever. Não, isso é mentira, tá? Ele está mentindo para você, que tem uma letrinha, o importante é a letrinha que você vai mudar. Isso é mentira, tá? Até porque banco não é obrigado a usar letra, ele usa a qualificação que ele quiser, tá certo? O rate é dele, a escala é dele, ele usa como ele quiser. Ele pode usar de 0 a 100, de 0 a 10, letrinha, carinha, o que ele quiser. Mas só que você tem que ver o seguinte, o rate bancário é uma coisa mais ampla, porque ele está considerando também não só a probabilidade de você pagar a sua dívida, e sim também o que? O quanto que você tem disponível para pagar a dívida. E como é que ele chega a essa conclusão? Um dos pontos que ele considera é o quê? É a lista negra do Banco Central, tá certo? Então você tem que ter uma lista negra legal. Se você está lá cheio de papagaio, está cheio de compromisso de crédito, é claro que você não tem disponibilidade para pagar, tá? Se você tem pendência, se você está lá na coluna prejuízo, então você tem que aplicar aqueles atos que a gente está cansado de ensinar isso daí. Falo muito disso para as pessoas entenderem e mudarem de postura, porque tudo é uma mudança de postura, tanto o Serasa como o Rate é mudança de postura, tá bom? Isso é muito importante para você. Se acaso você quiser, nós estamos aí, nós vamos lançar um curso sobre rate bancário. Deixei o link ali, se você quiser dar uma olhada no curso, ainda não está lançado esse curso, ainda está em fase de teste, por isso que está esse preço irrisório, tá certo? Não chega nem a R$ 50. O link está aqui em cima, se você está assistindo essa live gravada, o link está aqui embaixo na descrição. Então vamos lá. Luiz Mônaco, tenho dívida com o Banco Itaú há 2 anos. Quando completar 5 anos, essas dívidas vão caducar? Não tenho condição de fazer acordo por estar desempregada. O que devo fazer? Veja só a pergunta do Luiz Mônaco aqui. Está dizendo aqui que tem dívida há 2 anos aqui com o Banco Itaú. Quando completa 5 anos, essa dívida vai caducar?
Então, eu vou explicar para você quando que essa dívida caduca, quando que essa dívida prescreve, tá certo? Então, vamos lá. As dívidas mais comuns, como dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. E como é que conta esse prazo? Conta corrido prazo. A partir do dia seguinte do vencimento da dívida, começa a caminhar da prescrição, tá certo? Então, quando chega aqui no prazo final, o credor não pode cobrar a sua dívida, ele não pode cobrar judicialmente nem extrajudicialmente, mas antes de completar a prescrição, ele pode sim cobrar a dívida, tá certo? E veja só um detalhe nisso daqui. Se sua prescrição está caminhando aqui e ele protesta a dívida, ele joga para a casa inicial, amigo. Então, é o mais o prazo. Dobra o prazo, zera o prazo e conta mais uma vez, tá certo? Como se fosse aquele joguinho de tabuleiro, volte para a casa inicial. Ele zera o prazo, você conta mais uma vez. Então, você não pode dizer que necessariamente uma dívida vai acabar com 5 anos. Você tem que estar ligado, se saber se ela foi protestada, tá certo? Agora tem outra coisa também que pode acontecer que impede a prescrição da sua dívida. Está aqui o prazo, antes de chegar no prazo aqui, ele entra na justiça, tá certo? Quando ele entra na justiça, interrompe a prescrição para de correr e o processo pode durar anos e anos e anos, tá certo? Pode ser que ocorra dentro lá da justiça, quando o processo judicial, no decorrer do processo judicial, a prescrição intercorrente, tá? Mas não é necessariamente ela vai ocorrer e a contagem inicial do prazo dela é diferente também. Então, a gente não pode dizer, Luiz, que necessariamente ela vai prescrever em 5 anos. Pode ser que ela prescreva em 5 anos, se o banco não fizer nada, tá? É provável que ele não faça nada? Depende do valor, tá? Por quê? Porque tem dívida que o banco vai cobrar na justiça, tem dívida que ele vai protestar, tem dívida que ele vai simplesmente colocar lá no Serasa. Então, deixa um tempo e depois tem que sair do Serasa, porque no Serasa limpa com 5 anos, tá bom? Então, é importante você analisar tudo isso daí antes de você afirmar categoricamente que a dívida vai prescrever com 5 anos, tá bom? Vamos lá. Sérgio Henrique Oliveira, boa noite, doutor. Justiça arbitral pode requerer bloqueio de contas por causa de cheques não devolvidos que estão prescritos. Veja só, Sérgio. Então vamos lá, vou até repetir a pergunta do Sérgio, que ela é uma coisa que acontece a todo instante com essa história da justiça arbitral, tá? Então vamos lá. A justiça arbitral pode requerer bloqueio de contas por causa de cheques não devolvidos, deve ser não pagos, né, que estão prescritos. Então vamos lá, aqui tem muita informação para você que está sendo cobrado. Primeira coisa que você deve saber: não existe justiça arbitral, tá certo? O que existe é arbitragem. O que é arbitragem? É uma forma de resolução dos conflitos. Então, o nome certo é Câmara Arbitral. Não existe juiz arbitral, existe árbitro, tá certo? Então, se você tem aí uma contenda com uma pessoa, a pessoa tem uma dívida, você pode levar para a justiça arbitral. A justiça arbitral, né? Então, a justiça arbitral, ela pode convidar a pessoa a participar de uma sessão lá de conciliação, de uma arbitragem, tá? Mas veja só, se a dívida é uma dívida de consumo, dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, você não é obrigado a comparecer. Inclusive, digo logo, você não deve comparecer, tá certo? Porque você só vai se dar mal lá dentro, tá? Porque você não é obrigado a comparecer. Mas se você for assinar lá o contrato de arbitragem, aí você se vincula a ela e aí você pode sofrer diversas consequências, tá? Então, veja só, visto agora que não existe justiça arbitral, e você não está obrigado a se submeter a ela se sua dívida for dívida de consumo. Terceiro ponto, ele quer cobrar cheques aí prescrito, amigo. O cheque prescreveu, prescreveu, não tem como cobrar, nem na justiça, nem na arbitragem, tá? Então você deve estar ciente disso. O cheque ele prescreve no prazo de 5 anos, mas presta muita atenção nisso que eu vou dizer para você. Se você faz um acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar essa dívida prescrita, amigo. Por isso, preste muita atenção.
faça essa análise que eu falei, veja se tem protesto, se tem ação judicial. Se não tem, a dívida já era, ela prescreveu, você paga se você quiser. Tem gente que fica com raivinha de mim porque eu falo, você paga a dívida se você quiser. Você está incentivando as pessoas a darem o calote. Não incentivo nada a ninguém, eu dou o direito. E cada um faz o que quiser com o seu conhecimento. Se você quiser, você pode renunciar à prescrição, ir lá e pagar a dívida, pode fazer um acordo da dívida prescrita. Se você não quiser, você não paga. O credor teve o prazo dele para resolver esse problema e não fez. Aqui a informação liberta você, tá certo? Então vamos lá. Se você está assistindo esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Vamos lá. Jailson Jeremias, tem um protesto em cartório, estou tentando entrar em contato com a empresa e não consigo. Como devo proceder para pagar essa dívida? Jailson, veja só, houve uma mudança muito interessante agora no protesto, tá certo? Antigamente, o cartório de protesto ele não poderia receber o dinheiro lá do credor que deixou o título lá. Você tinha que pagar no credor, pegar uma carta de anuência e voltar no cartório de protesto. Agora, recentemente, esse ano, agora há pouco mais de 2 meses aí, teve uma mudança recente que o cartório de protesto vai poder receber o dinheiro. Então, você pode ir lá e pagar isso daí no cartório. Procura o cartório, que o cartório agora vai receber o dinheiro e vai depositar o dinheiro lá. Se ele sabe, se o credor ele já tem contato com o credor, ele manda o dinheiro para o credor. Se não, o cartório vai ter uma espécie de uma conta lá que ele vai depositar esse dinheiro. Quando o credor aparecer, ele vai pagar o credor. Então ficou muito mais fácil para desenrolar esse negócio do protesto, né? Porque às vezes a empresa sumia, o credor sumia e você não tinha como resolver isso daí. Acabava que você tinha que entrar com uma ação judicial, né, para tentar bloquear esse protesto aí, fazer alguma coisa. Agora ficou bem mais simples. Informação verdadeira e de qualidade e atualizada para você. É só aqui. Então, se inscreva aqui no nosso canal. E vamos aqui bebendo uma aguinha, né? Porque a água ela tá seca, a Brasília tá secura. Tem aqui mais de 100, são 110 dias sem chuva, um poeirão, uma secura. E vamos lá. Boa noite, doutor. A pergunta do Marcos de Lima. Boa noite, doutor. Tem uma dívida no Bradesco de cartão de crédito. Ele pode descontar essa dívida se eu depositar meu dinheiro no banco? Depende, Marcos. Se você deu autorização, ele pode. Se não, só com decisão judicial, tá? Então vamos lá. Inês, podem bloquear o meu CPF e contas para cobrar contas ou dívidas bancárias? Essa pergunta é um clássico, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas recebem sempre aquele SMS dizendo: vamos bloquear a sua conta, vamos cancelar o seu CPF se você não pagar a dívida. A pessoa fica desesperada, não é verdade? Você imaginou você não ter CPF hoje em dia? Você não é mais nada, né? Aí tem muita gente que desespera e vai lá no credor e faz qualquer acordo, um acordo que ela não teria condição de assumir, e depois só se enrola, vai virando escravo econômico, que eu tanto falo, né? Então, veja só, o CPF ele pode ser cancelado por causa de dívidas? A resposta é não, 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 não. Credor não cancela CPF, tá certo? O credor não tem esse poder de cancelar o CPF. A não ser se for matando, daquele jeito que o pessoal fala, né? CPF cancelado. Agora, existe a possibilidade de cancelamento do seu CPF, de bloqueio do seu CPF? Existe sim, quando ele tem uma pendência muito grave, tá? Então, quando que ocorre isso? Quando você não toma as devidas providências juntos à Receita Federal, porque somente a Receita Federal que pode cancelar o CPF ou pode também restringir o seu CPF, porque às vezes o CPF está sendo usado para cometer fraude, ele foi expedido usando uma fraude, tá certo? Então você tem que ver isso. Como é que você vê isso? Pegando a certidão lá na Receita Federal, você pode consultar online, tá certo? Lá no nosso curso, o CPF Nota 10, que a pessoa faz uma análise completa do CPF,
é um dos pontos que a gente bate muito, tá certo? Porque isso sai até no Serasa. E às vezes a pessoa está com problema no CPF, na Receita Federal, e não sabe, tá? E tem muito sistema hoje em dia que está no computador. Quando você vai consultar o CPF da pessoa, bateu na Receita, voltou que está com problema lá, está com restrição, está com algum tipo de problema, amigo, ninguém te vende, né? Por quê? Porque o problema está no CPF. Você tem um score alto, você está tudo beleza, você não tem dívidas, está com seu rate bancário bom, mas está com problema no CPF. Então veja isso junto lá à Receita Federal, tá bom? Olha aí, Glauber chegou. Glauber é membro aqui do canal. Olha só que legal. Glauber, vamos lá, Glauber. Glauber, doutor, sempre aprendendo com seus ensinamentos. Obrigado, Glauber. E veja só, você aí que está assistindo, que quiser ter prioridade na resposta das suas perguntas, você pode se tornar membro aqui do nosso canal, tá certo? É uma coisa muito legal. Você clica aqui embaixo no Seja Membro e, dependendo do grau de nível de membro que você escolher, você pode, inclusive, fazer uma análise completa do seu CPF. Eu ensino como você vai obter lá 2 relatórios que são muito legais, que você vai ver todas as pendências do seu CPF, tá certo? Um relatório, o relatório de comercial que a gente chama, e o outro é o do Banco Central, então é o bancário. Então você pega esses 2 relatórios que você vai saber tudo que existe sobre você. É muito legal, eu recomendo todo mundo pegar esse relatório. E se você for fazer qualquer tipo de negócio com alguém, você deve pegar o relatório dessa pessoa, tá certo? Esse relatório ele é pago, tá? Não sou eu que emito esse relatório. Esse relatório é emitido por uma empresa e ele custa R$ 25. Vale muito a pena, tá certo? São R$ 50 que você vai gastar, amigo, mas você vai saber onde está o seu problema. A partir do momento que você sabe onde está o seu problema, a solução já está mais perto, né? Porque todo mundo me pergunta, doutor, eu estou com o nome limpo, mas eu não tenho crédito, não sei o que fazer. Qual é? O que você tem que fazer? Você tem que saber exatamente o que está acontecendo, né? Então vamos seguindo aqui. Olha aí, o Glauber, doutor, se não fosse seus ensinamentos, os lascados. É isso aí, Glauber. A informação liberta, né, Glauber? Informação liberta e é muito importante aí que a pessoa saiba dos seus direitos, saiba como se proteger. Aqui o Brasil, aqui eu vou te contar, aqui é a lei do cão, né, meu irmão? Então vamos lá. Qual é a pergunta aqui do Glauber? Glauber é membro aqui do canal, ele tem prioridade. Doutor, recebi um e-mail dizendo: vamos te protestar na sexta-feira. Vara de São Paulo. Se você não pagar a dívida, sofrerá com um processo na justiça arbitrária. Veja só quantos erros aqui. A sorte nossa, amigo, é porque esses caras, esses golpistas aí, dessas empresas fajutas que ficam cobrando, eles não sabem nem escrever, né? Então, veja só, recebi um e-mail dizendo: vamos te protestar na vara de São Paulo. Vara judicial, amigo, é para processo judicial. Ninguém protesta ninguém na vara. O protesto é feito no cartório de protesto, tá certo? Então, se você estivesse recebendo aí uma coisa aí certa, escrito por alguém que domina essa questão do protesto, eles pelo menos se falaria a coisa certa, tá? Se não pagar a dívida, você sofrerá um processo na justiça arbitrária. Olha, a justiça arbitrária ela é boa, né? Não é nem arbitral, é arbitrária, porque muitas das vezes ela é arbitrária mesmo. Por quê? Porque é uma justiça que tem interesse na causa. Por isso que eu não gosto da arbitragem, tá? Não é essa aí que eles convidam você para participar. Por quê? Porque uma empresa vai lá e contrata aquela justiça arbitral e coloca as causas dela lá. Será que ela tem interesse que o cliente dela fique satisfeito? Ou seja, ela tem interesse na causa. Porque se alguém coloca um processo na justiça contra você, o juiz não tem nenhum interesse no processo. Para ele, tanto faz quem ganhou, quem perdeu. O salário dele é o mesmo, ele não ganha nenhuma percentual, ele não ganha crédito, ele não ganha estrelinha, tem nada disso. Então, isso aí é muito importante, tá bom, Glauber? Isso aí é conversa aí de empresa de cobrança, tá bom, Glauber? Então vamos lá, seguindo aqui com a nossa live.
Marcelo Monteiro, doutor, então me cobrando taxa de cheque devolvido de 2015, falando que vai bloquear meus cartões de CNH. Conversa fiada, essa dívida já prescreveu, tá bom? E vamos aqui, que eu tinha parado aqui em cima. Vamos lá, pera aí, onde é que eu parei? Dívida de 10 anos, os bancos podem bloquear a conta corrente CNH? Não, acabei de responder a mesma coisa. Como consigo uma negativa de dívidas no Serasa? Só você pegar o relatório lá, eles emitem isso daí gratuitamente. Ou você pode pagar uma consulta também, você paga aquela consulta simples lá, custa acho que R$ 5, que faz em qualquer lugar, já vai sair um papelzinho dizendo se você tem alguma pendência. Se não tem nenhuma pendência, é uma negativa, né? E vamos lá, tem uma dívida que faz mais de 10 anos que foi feita no antigo Unibanco Itaú, porém um valor no Serasa do mesmo Itaú que já negociei, mas a empresa de cobrança está me cobrando SMS com mensagem. Ignore, isso aí já prescreveu. Laís Mendes, boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem, Laís. Uma empresa colocou conta atrasada no meu CPF depois de 4 anos. A mesma empresa colocou dívida em outro valor, só que dessa vez negativada. Está correto isso? Está errado. Se você pagou a sua dívida, você não pode ser negativada e você tem uma boa causa aí, tá certo? Isso gera dano moral e você resolve isso com muita facilidade no juizado especial civil, tá certo? Juizado de pequenas causas. Você pode processar essa empresa, inclusive ganhar dano moral. Basta você procurar o juizado mais perto da sua casa, tá? É o fórum lá, você leva seus documentos pessoais, comprovante de endereço e os documentos relativos à causa aí, pega o extrato no Serasa, paga um extratozinho daquele para já vir no papelzinho bonitinho, para não ter como falar que não negativou. Se negativou indevidamente, pau na empresa, tá bom? E vamos lá, boa noite, doutor. Apareceu para mim um protesto em Itabaiana, Bahia. Eu nunca fui notificado a respeito dessa dívida. Amiga, isso é a famosa máfia do protesto, né? Porque o que acontece? Você é protestado em outra cidade, lá na Bahia, você nunca foi lá, nunca fez um negócio lá, não conhece ninguém lá, mas eles colocam um protesto lá. Por quê? Porque às vezes você mora, vamos supor, lá no Rio Grande do Sul, você vai atravessar o país para resolver isso daí, não vai. O que você vai acabar fazendo? Você acaba que você paga essa dívida, não é verdade? Para se livrar dessa dívida. Você olha lá, se essa dívida for mixaria, você fala que vou pagar isso daí. Se não for mixaria, o que você faz? Processa a empresa, tá certo? Você tem o direito que o protesto ocorra na praça da sua residência, tá bom? Então isso é importante pra caramba. Eu moro em São Paulo, pois é, então, aí que eu acabei de falar, né, Edvaldo? Nunca foi lá, nunca fez negócio lá e tem um protesto. Mesmo não estando no CPF, empresa pode negar crédito, mesmo não estando no CPF, não entendi. JRJ, parabéns, doutor, top as explicações, valeu, garoto, tamo junto. E vamos lá, com luz, José Júnior, imóvel com luz e água cortada. 50 mil em dívidas com a prefeitura e totalmente mal cuidada e cheia de lixo, porém ocupado. Posso pagar o IPTU atrasado e pedir despejo? Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá, Jorge? José, parece que você locou o imóvel aí, né? Então, veja só, a primeira coisa que você tem que ver, quando você loca um imóvel, você tem que pedir para desligar a luz. Então, o inquilino que vai pedir para ligar em nome dele. Se ele não pagar, a dívida é dele, tá certo? Não é sua. Dívida de luz é pessoal, é da pessoa que pediu para ligar a luz, tá? Isso é importante, que tem muita gente que comete esse erro e loca o imóvel, já com o imóvel com luz, e obriga o inquilino a pagar. Só que o inquilino não paga nem a mensalidade lá da locação, não paga a luz, não paga nada. E você tem o seu nome que está lá, então queima você. Agora, você pode negociar, se for a sua situação, você deve negociar, né? Porque senão vai ficar bastante complicado. E você pode cobrar dele também na justiça. Agora, você pode pedir o despejo? Pode sim, pode pedir despejo. Se você não está pagando você, agora você deve ter feito um bom contrato. Espero que você tenha feito um bom contrato, porque o contrato é bom agora, quando ele não paga, por quê? Para você despejar a pessoa, né? Vamos lá. Tenho restrições no nome, porém meu Serasa está alto, estou desempregado, score alto. Ajuda a conseguir emprego, empresas que pesquisam no Serasa antes de
um processo seletivo? Sim, Fernanda, com toda certeza as empresas elas pesquisam o Serasa sim, tá certo? Isso é muito importante. Veja só, essa pergunta da Fernanda aqui é muito importante. Ela quer saber se a empresa pesquisa o Serasa antes de dar emprego. Pesquisa sim, tá certo? Porque no Serasa você vê muita informação da pessoa. Ele faz uma pesquisa, ele vai ver se você tem processo judicial, isso já é uma boa, tá certo? Você saber se a pessoa às vezes está sendo processada, vai saber porque tem processo judicial, né? Então aí você já descarta a pessoa. Vai saber também se você tem dívida, se você tem protesto, como é que está a sua regularidade na Receita Federal. Só essas informações que dá para ver pelo Serasa pagando mixaria, você já tem uma forte informação sobre aquela pessoa, tá certo? A empresa ela nunca vai te dizer que pesquisou o seu Serasa. E se ela te dispensar também, ela não vai dizer para você que pesquisou no Serasa que você está sendo dispensado porque o seu Serasa está ruim. Por quê? Porque isso é ilegal, tá certo? É ilegal. É de fato uma injustiça, principalmente quando a pessoa tem dívida, né? Ela está desempregada, muitas das vezes desempregado, de modo geral, ele tem dívida, né? Mas o fato é que eles pesquisam sim o Serasa da pessoa e quando eles vão te dispensar, eles vão falar que o seu perfil não é o que eles estão procurando, para eles vão dar um toque, nós vamos analisar e depois a gente vai dar um toque em você. Enfim, a informação é desse jeito. Por isso que você está procurando emprego, você deve dar uma olhada no Serasa. E você que está procurando emprego, amigo, principalmente um emprego que tem um cargo de maior confiança, pega o relatório aqui do canal, tá certo? Aqueles 2 relatórios, R$ 25 cada relatório, você vai saber tudo sobre você. Pode ter algumas coisas que você desconhece, tá bom? E vamos seguindo aqui com a nossa live. Daniel Borges. Doutor, fui avalista de uma pessoa com a conta dela no Bradesco. A dívida já caducou. Serasa, só que no contrato foi o nome dela e Bradesco colocou no registrato o meu nome. É, amigo, isso daí é complicado. Quando você é avalista, é a pior coisa que você pode fazer, tá certo? Dependendo do que você está sendo avalista, você pode perder, inclusive, a sua casa, tá bom? Francisco Braga, boa noite, doutor. Qual é a referência entre uma dívida bancária judiciária e não judiciária? Essa dívida judiciária não prescreve nunca? Essa é uma pergunta muito comum do Francisco. Veja só. Francisco aqui pergunta o seguinte: boa noite, doutor. Qual a diferença entre dívida bancária judiciária e não judiciária? Essa dívida judiciária não prescreve nunca. Dívida na justiça, ela prescreve, ela caduca. Vou explicar isso para você, tá certo? Qual é a diferença de uma dívida judiciária e uma não judiciária? Esse termo não é muito utilizado, né? Mas vamos lá. O que é uma dívida que não está na justiça? Ela está sendo cobrada extrajudicialmente, que é o nome que se dá de modo geral, tá? Então, ela está sendo cobrada como? Pode estar no protesto, no SPC, no Serasa, no Boa Vista, inclusive na lista negra do Banco Central, que é um dos maiores cadastros restritivos de consumo na atualidade, tá? Então, essa forma de cobrança é a cobrança extrajudicial. Ela nada mais é do que esse tipo de cobrança, aquela ligação também, a cartinha, tudo isso aí são cobranças extrajudiciais. E tem a cobrança judicial, tá certo? Judicial é aquela cobrança feita na justiça, tá bom? Qual é a diferença de uma para outra? Primeiro, a cobrança extrajudiciária, ela não tem, a de extrajudicial, ela não tem o contraditório, tá certo? O cara vai lá e manda protestar o seu nome, com preenchidos os requisitos legais, protesta o seu nome, manda colocar no Serasa. Serasa coloca o seu nome lá, não tem contraditório, você não pode ir lá contraditar. Em que pese o Código de Defesa do Consumidor exigir que o Serasa notifique a pessoa e você ter direito a você contraditar aquilo ali, eles não levam em consideração nenhuma aquilo ali. Por outro lado, a dívida no judiciário, ela tem você pode contraditar aquela dívida, tá certo? Então vamos lá. Agora tem a dívida judicial. Uma dívida judicial é uma dívida na justiça, tá?
Então, ela começa como? Com a sua citação, amigo. Sempre que você receber uma citação da justiça, um documento que você acha que é uma citação, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer antes de você se desesperar e ir na casa do credor pagar a sua dívida, às vezes fazer um mau acordo. Você vai no Tribunal de Justiça da sua cidade, no site, e pega a certidão para saber se é um processo judicial, que pode ser da justiça arbitral, que eu já falei para você que você não precisa comparecer se sua dívida for de consumo. Então você vai lá e vê. Aí você viu, é uma ação judicial, estou sendo réu. Numa ação judicial, o que você tem que fazer? Você tem que contestar essa ação. Não deixe o prazo passar em branco, porque você vai se dar mal. O juiz aplica a revelia, ele vai colocar que são verdadeiros os fatos alegados e vai condenar você. Então, você deve sim contestar aquela ação, e só quem contesta a ação é o advogado, tá? Então, você vai ter que constituir um advogado e, no decorrer desse processo, você vai aí provar a sua defesa, você vai provar a sua verdade, tá? E se no final você for condenado, vai sair uma sentença que depois vai entrar numa fase de execução, que é a fase que vai desfazer valer aquele direito, e aí você vai ser realmente cobrado, tá certo? Então, existe um prazo para isso. E veja só, essa dívida na justiça, ela não prescreve nunca. Ela prescreve sim, amiga. Em algumas situações ela prescreve. Como eu disse para você, o processo ele é um processo só, mas ele tem duas fases bem distintas. A primeira fase é a fase do levantamento, se o que se está dizendo ali é verdade ou mentira. É o que se chama de processo de conhecimento. O juiz vai conhecer ali das coisas. Ele ouve uma parte, ouve outra, vê a documentação, aí depois ele fala, olha, é verdade aqui, ó, o Francisco aqui está devendo. Então ele vai dar uma sentença condenando o Francisco. Então o processo depois ele entra na segunda fase, que é a fase de execução do processo, que vai se fazer valer aquilo que o juiz deu, que ele deu lá os direitos do credor, tá certo? Então, quando o processo entra na fase de execução, é possível que ele prescreva sim. Então, em algumas situações aqui, eu não vou entrar nessas situações porque senão vai ficar muito técnico, pode ser que ocorra prescrição intercorrente. Então, a sua resposta, Francisco, essa dívida prescreve nunca? Não, ela pode ser que ela prescreva, mesmo na justiça, prescrição intercorrente, mas não é uma regra, tá certo? Agora, se não entrar na justiça, a dívida prescreve sim, e o prazo é 5 anos dessas dívidas mais comuns. Dívida de água, luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, tá bom? Informação de qualidade para você é só aqui, amigo. Então não deixe de se inscrever aqui no canal. E só lembrando para você que quer fazer aí uma análise completa do seu rate, quer saber aqui você como é que você vai fazer para aumentar o seu rate bancário, amigo, você tem aqui a possibilidade de fazer o nosso curso. Está aqui em cima o link, tá certo? Para você dar uma olhada lá. É importante que você faça isso. Guilherme, mais de 1 hora esperando, por favor, minha pergunta é importante para mim, adquirir todos os cursos, dá uma atenção. Guilherme, acontece sim da gente pular, tá certo? Então você pode mandar a sua pergunta para mim que eu respondo com o maior prazer, tá bom? É Guilherme Henrique, você manda sua pergunta para mim, Guilherme. Se você é aluno, você tem o tira dúvidas, tá certo? Por e-mail. É advogado Ricardo Reis @gmail.com, tá bom? Então manda lá pra gente, Guilherme, que eu terei o maior prazer em responder sua pergunta. Às vezes acontece da gente pular aqui, Guilherme, não estou conseguindo nem ver sua pergunta, tá bom? Não vi nenhuma pergunta aqui de Guilherme, tá bom, Guilherme? Mas você dá o toque lá para a gente. Você é aluno, você tem todo o direito de mandar quantas perguntas para o que você quiser para o nosso Tira Dúvidas, tá bom? Olha lá o Guilherme. Guilherme, a live já vai cair, já passou aqui do tempo, Guilherme. Manda para a gente lá que eu respondo com o maior prazer para você, tá bom? Advogado Ricardo Reis, @gmail.com. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço, muito obrigado para todos vocês que estão aqui presentes. Um forte abraço e fique com Deus. Muito obrigado. Segunda-feira tem a nossa live às 8h30. Um abraço. Tchau, tchau.